Nesta tarde nós vamos continuar a falar sobre aquilo que começámos na semana passada, o desfrutar da bênção de Deus, o desfrutar da prosperidade, ou prepararmos a nossa vida para a prosperidade. E de acordo com aquilo que nós falámos e já foi estabelecido, nós chegámos à conclusão de que Deus ama a nossa prosperidade. Diga comigo, Deus ama a minha prosperidade. E o facto de Deus amar a nossa prosperidade, Deus criou princípios que nos ajudam a alcançar essa prosperidade. Nós vemos que Deus nos ensina aquilo que é útil, aquilo que é proveitoso, aquilo que traz lucro à nossa vida. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem a palavra de Deus. Vamos ler de novo este versículo em Isaías capítulo 48, versículo 17, e depois nós vamos continuar a partir daqui, ministrando aquilo que Deus tem falado ao nosso coração para nós podermos desfrutar da prosperidade que Deus já alcançou para nós. Isaías 48, versículo 17 diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Diga lá, Ele é o Senhor meu Deus. Então, se Ele é o Senhor, Ele é que manda. Amém. Eu gostava de ter ouvido um amém mais alto, hein? Esse ficou aí debaixo da cadeira. Se Ele é o Senhor, Ele manda. Se Ele é Deus, Ele determina. Certo? Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. Como eu falei, uma outra tradução diz que te ensina o que é proveitoso. E outra tradução ainda, que eu gosto muito, diz que te ensina aquilo que dá lucro e que te guia no caminho pelo qual deves andar. Então nós temos um Deus que ama a nossa prosperidade, temos um Deus que deseja o nosso bem, temos um Deus que preparou o melhor para nós, e nós falamos nisto, que tudo isto está centrado em Jesus. Ele é a nossa prosperidade. Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa saúde, Ele é a nossa santificação. E muito obrigado por esses améns. Hein? Eu até vou pedir para os irmãos não dizerem tanto amém, que isso faz mal. Hein? Ele é tudo para nós. Aleluia. Mas ao mesmo tempo, Ele ensina-nos princípios para nós podermos desfrutar e alcançar dessa prosperidade. Nós lemos em 1 de Reis, no capítulo 18, como Elias preparou e reparou o altar. E na nossa vida nós necessitamos reparar o altar para podermos beneficiar desta prosperidade. E começámos a falar na semana passada sobre o louvor, a importância do louvor, como nós devemos louvar a Deus, como nós devemos glorificar e exaltar a Deus, como Deus ama o nosso louvor. Ele habita no meio do nosso louvor. Ele estabelece o seu trono no meio do nosso louvor. E o trono de Deus é um trono de justiça. Uau, é um trono de graça. Portanto, no meio do louvor, quando Deus estabelece o seu trono no nosso meio, e nós sabemos que Ele está a estabelecer a sua justiça, Ele está a estabelecer a sua graça, e isso garante para nós a nossa salvação, o nosso livramento. Não mais estamos debaixo de amarras ou acorrentados, nós somos livres, porque Deus estabelece o seu trono no meio do louvor do seu povo. Amém? Por isso nós louvamos e nós glorificamos a Deus. Nesta tarde, nós vamos falar um pouco sobre restaurar a palavra de Deus na nossa vida. A importância de nós restaurarmos a palavra de Deus na nossa vida. Sabe, todas as pessoas querem ser abençoadas. Se nós chegarmos a qualquer pessoa aí na rua e perguntarmos quem quer ser abençoado, todos querem ser abençoados. Mas nem todos estão preparados para. Mesmo na igreja, todos queremos a bênção de Deus, mas nem todas as pessoas estão preparadas para receberem a bênção de Deus. Nós lemos na semana passada que a prosperidade dos tolos os acorrenta, os destrói. Mas a prosperidade daqueles que amam a Deus produz vida, produz saúde, produz gozo, produz vitória. Amém. Então, nós necessitamos verdadeiramente aplicar a nossa vida à palavra de Deus. E para os irmãos que estão a tomar notas, deixe-me dizer o seguinte: se quer ter na sua vida os resultados que a palavra de Deus nos garantem, então nós temos que viver de acordo com ela. Por favor, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1.
Nós vamos ler vários versículos nesta tarde, por isso eu vou pedir aos irmãos a vossa destreza. Se não encontrarem, ouçam. Tiago capítulo 1, e diz assim a palavra de Deus a iniciar no versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Infelizmente há muita gente que ouve, mas não põe em prática aquilo que ouve. O plano de Deus é: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que é que isto significa? Olha, isto significa que há pessoas que conhecem tanta palavra, ouvem tanta palavra, sabem tantos textos da palavra, mas na sua vida essa palavra não tem eficácia alguma, porque eles não vivem de acordo com o conhecimento que eles têm. E nós somos exortados a não ser apenas ouvintes. Nós precisamos de ouvir, mas depois de ouvir precisamos guardar a palavra no nosso coração e precisamos colocá-la em prática na nossa vida. E o apóstolo, ele diz: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Escute bem, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Mas preste atenção ao verso 25. Aquele, porém, diga lá, está a falar para mim, porque nós ouvimos e nós cumprimos. Amém. E alguns dizem assim: o pastor está mesmo a falar em fé hoje, hein? Mas é mesmo para nós, diga lá, é mesmo para mim que Deus está a falar. Este texto é para mim. Amém. Diga, este texto é para mim. Hein? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, e deixe-me fazer aqui uma chamada de atenção: quando nos está a falar de lei perfeita, não está a falar da lei de Moisés, porque a lei de Moisés gerou a morte, e a lei perfeita que está aqui fala-nos de liberdade. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, diga comigo, a da liberdade. A lei perfeita, a lei da liberdade, é graça de Deus na nossa vida. E aquele que atenta bem para a graça de Deus e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, diga comigo, esse será bem-aventurado no que realizar. Mais uma vez, esse será bem-aventurado no que realizar. O que é que isto significa? Significa que toda a obra das nossas mãos é abençoada. Nós sabemos que esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Diz que Ele nos abençoa na cidade, no campo, no ar. Não está escrito no ar, mas eu posso dizer no ar, na terra. Ele abençoa-nos ao entrar, ao sair. Ele abençoa-nos onde quer que nós estejamos. Mesmo até quando divagamos pela lua, ainda Deus nos abençoa. Sabe o que é que eu quis brincar a dizer divagamos pela lua? Porque há muita gente que sonha, e dificilmente a terra. Mas é importante nós sonharmos coisas boas. Então, nós somos abençoados. Diz que Deus abençoa toda a obra das nossas mãos. Então, a obra das nossas mãos é abençoada por Deus. E o apóstolo, ele está aqui a dizer que aquele que persevera, aquele que guarda, aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, nela permanece, nela se mantém firme, nela está enraizado, não sendo apenas um ouvinte, mas um cumpridor. Como é bela esta frase: este será bem-aventurado no que realizar. Tudo aquilo que nós realizarmos é bem-aventurado. Tudo aquilo que nós realizarmos tem a bênção de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que nós realizarmos é, de facto, algo que glorifica e exalta a Deus. Porquê? Porque é o resultado da sua palavra na nossa vida. Abra, por favor, em Provérbios, no capítulo 4. Provérbios capítulo 4, e diz assim a palavra de Deus logo a iniciar no versículo 1.
Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes a prudência. Dou-vos boa doutrina. Portanto, não deixeis o meu ensino. Quando eu era menino, na casa de meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras de todo o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquira sabedoria, adquira compreensão. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te guardará. A sabedoria é suprema, portanto adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida. Diga lá, anos de vida. Mais uma vez, anos de vida. Se multiplicarão os anos de vida. Quando nós nos agarramos à palavra de Deus, os nossos anos se multiplicam. Brevemente eu irei compartilhar com os irmãos um pouco sobre o benefício de nós sermos novas criaturas. Não vou gastar hoje tempo com isto, mas deixa-me dizer, como novas criaturas que nós somos em Cristo Jesus, os nossos dias se prolongam à face da terra. E quando nós guardamos a palavra de Deus, esta é uma promessa. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida. O que é que multiplica os nossos anos de vida? É a palavra de Deus. Eu sei que há tantas dietas hoje, tantos regimes hoje, tanto cuidado hoje, tanta coisa que as pessoas fazem hoje para ter mais uns aninhos de vida, mas deixe-me dizer, a melhor dieta, o melhor regime é enchermos o nosso coração com a palavra de Deus. Quando enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, então nós somos sábios. Nós deixamos de ser glutões. Nós não comemos aquilo que não deve ser comido, nós comemos com sobriedade, nós comemos de tudo aquilo que Deus preparou para nós com equilíbrio. Esse é o melhor regime, porque nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Verso 11: no caminho da sabedoria te ensino, e pelas carreiras direitas te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarás. Que coisa maravilhosa. O que é que nós lemos já no início, lá em Isaías? Que Deus nos ensina o que é útil. Quando guardamos a palavra de Deus, diz que nós não ficamos embaraçados nos nossos passos. Quando corrermos, nós não tropeçamos, ou seja, nós damos passos firmes, nós estamos seguros naquilo que Deus diz, nós estamos firmes, garantidos na promessa de Deus, naquilo que Ele nos diz na sua palavra, sabendo que a sua palavra em Cristo Jesus é o sim e o amém. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele disse que dava, Ele já deu. E com Cristo Ele já nos deu todas as coisas. Amém. Verso 13. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, pois ela é a tua vida. Apega-te à instrução. Guarda, escute bem. Guarda a instrução de Deus. Guarda o princípio de Deus. Porque isso é a tua vida. Não é só uma opção. Não é só algo que faz parte da tua vida. Não. A instrução de Deus é a nossa vida. Vamos saltar para o versículo 18. A vereda do justo, e depois podem ler o resto, claro. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão, não conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, diga lá, é para mim mesmo. Atenta às minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração. Diga comigo, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Amém.
Quando nós guardamos o nosso coração, então nós somos bem-aventurados. No Salmo 112, eu vou pedir aos irmãos para abrirem rapidamente, Salmo 112, versículo 1, diz para nós louvarmos ao Senhor. Este salmo é um salmo fantástico. Eu encorajo os irmãos a lerem, a meditarem, a encherem o vosso coração com este salmo, porque este salmo garante tanta bênção sobre nós. Diz, louvai ao Senhor, verso 1, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Uau! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, é aquele homem que escolheu viver com Deus, que escolheu viver de acordo com os princípios de Deus. Temer a Deus, nós já falámos isto muitas vezes, mas não me canso, nem me cansarei de repetir, que o temor do Senhor é nós termos um horror benéfico de desagradarmos à sua vontade. É só o facto de pensar em desagradar a Deus, nós ficamos horrorizados. Nós tememos a Deus. E bem-aventurado é o homem que teme a Deus. O homem que teme a Deus é o homem que agrada a Deus. E o homem que agrada a Deus tem prazer nas coisas de Deus. E o homem que tem prazer nas coisas de Deus, veja bem, que tem grande prazer nos seus mandamentos, diz-nos a Bíblia, a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. E diga comigo, prosperidade e riquezas há na sua casa. Uau, 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 uau. Nós falamos nisto, mas eu vou repetir. É muito mais do que nós trazermos as nossas primícias, os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque nós podemos fazer isso por legalismo. E nós não estamos a falar de legalismo, nós estamos a falar da lei perfeita, da lei que produz liberdade. Nós trazemos primícias com liberdade, nós consagramos dízimos com liberdade, nós consagramos ofertas com liberdade, mas nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. E isso garante para nós, diga comigo, prosperidade e riquezas. Não é só riqueza, é riquezas. É riqueza de paz, é riqueza de gozo, é riqueza de alegria, é riqueza de uma família abençoada, é riqueza de uma família estável. A nossa família não é disfuncional, a nossa família não é uma família que anda para aí aos trambolhões. Nós somos ricos porque nós tememos a Deus. E é interessante nós pensarmos nisto, irmãos. O homem que teme ao Senhor constrói a sua vida sobre a palavra de Deus. E em Josué capítulo 1, versículo 8, toda a gente sabe este versículo de cor, mas eu vou ler porque eu quero fazer aqui alguns reparos. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Diga lá comigo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Uau! Quão importante é nós termos a palavra de Deus no nosso coração. Jesus ensinou-nos os princípios da prosperidade. Jesus ensinou-nos verdadeiramente como é que nós podemos aplicar a palavra de Deus à nossa vida para desfrutarmos da prosperidade. Não se aparte da tua boca, diga comigo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Quando Jesus ia para ressuscitar a Lázaro, aquilo que ele disse foi, não se aparta da minha boca o livro desta lei. Por isso ele declarou, eu sou a ressurreição e a vida. E logo mais Lázaro ressuscitou. Amém! Isto é prosperidade. Quando Jesus ia para curar o cego, Jesus olhou para o cego e Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Tu que vives em trevas, tu que vives em cegueira, eu, a luz do mundo, estou aqui. E o cego passou a ver. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Começa a olhar para as circunstâncias e sabe aquilo que tu és, homem justo, homem abençoado, homem cheio da graça de Deus, e não se aparte da tua boca o livro desta lei. Fala e as coisas acontecerão. Uau! Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Ponha a palavra de Deus no seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração, irmão. Medite na palavra de Deus. Isto produz prosperidade na sua vida.
Isto vai produzir a bênção de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus na sua vida. Nos dias de hoje as pessoas leem tanta coisa, há tanta informação. E olha, deixe-me dizer, há tanta cultura, e eu não sou contra a cultura, mas deixe-me dizer, há tanta cultura que em si mesmo só produz discórdia, contenda, só aguça o despique, só aguça a discussão e o debate. Nós não precisamos encher a nossa vida dessa cultura. Essa cultura não presta. Cultura que só gera discussão, cultura que só gera debate, cultura que só gera informação, cultura que só gera para ver o bem do homem, sabe? O bem do homem. Eu sei mais que o outro, eu consegui argumentar mais do que o outro. Essa cultura não presta. Encha o seu coração, a sua vida, a sua mente com a palavra de Deus. Medite nela dia e noite. E veja bem, e tudo quanto fizeres, prosperará. Uau! Quando nós meditamos na palavra de Deus, irmãos, nós descobrimos algo de extraordinário. Sem meditar na palavra de Deus, nós podemos saber de cor o versículo. Mas quando nós meditamos, nós descobrimos aqui no nosso homem interior algo de extraordinário. Quando Deus abençoou Abraão, Deus disse a Abraão: anda em minha presença e sê perfeito, e eu te abençoarei. Vamos supor que a minha mão direita é Deus. Vamos supor que Abraão é a minha mão esquerda. Andar na presença de Deus é andar diante dele. Anda em minha presença e eu te abençoarei. Quando Jesus veio, a Bíblia nos diz que ele foi o Emmanuel, Deus conosco. Diga lá, o Emmanuel, Deus conosco. É um Deus presente. O Deus presente anda ao lado de. Certo? Quando Jesus chamou os seus discípulos, porque eles andavam atarefados, trabalhando e dando de comer às pessoas e alimentando as pessoas e cumprindo o seu ministério, diz que Jesus chamou os seus discípulos para que eles estivessem com ele. Uma vez mais, aqui está Jesus, com todo o respeito evidente, e aqui estão os discípulos. Jesus chamou para que os discípulos estivessem com ele, junto dele, ao lado dele, para ouvirem dele. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, oh, glória a Deus, há algo fresco, há algo novo que se gera no nosso coração. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Amém! Não é estar perto, não é andar diante, é Deus a viver em nós. É Deus a viver em nós. Nós somos novas criaturas. Isto vem a nós por meditarmos na palavra de Deus. Isto vem a nós por crermos na palavra de Deus. Isto vem a nós por vivermos de acordo com a palavra de Deus. E onde quer que nós estamos, é Deus em nós. 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 E isso é prosperidade. Prosperidade não está nas coisas que temos. Prosperidade está na pessoa que está em nós. Yes. Aleluia! Eu sei que toda a gente cita de cor: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu vou falar sobre isso daqui a algum tempo, mas deixem-me dizer, fique com isto no seu coração. É muito mais do que estar perto. É estar em. Guarda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, lê a palavra de Deus, vive de acordo com a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus, anda segundo a palavra de Deus, move-te segundo a palavra de Deus. Olha, move-te nele, anda nele, caminha nele, respira nele. Isso é prosperidade na sua vida. E quando nós caminhamos de acordo com isto, irmãos, os princípios bíblicos infalivelmente terão que acontecer em nós. Porque a palavra de Deus é incorruptível. Ela permanece para sempre. Não há
ponta de corrupção. Não, olha, não há nada, absolutamente nada, nem uma poeirinha que possa impedir que a palavra de Deus aconteça na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A sua descendência será poderosa na terra. Todos os pais querem o melhor para os seus filhos, todos os pais se esforçam para os seus filhos, procuram dar estudos, procuram dar o melhor que têm de acordo com as suas capacidades, esforçam-se tanto. Há pais que abdicam de tanta coisa que gostavam para poder dar aos seus filhos, mas deixe-me dizer, não abdique de nada. Louva a Deus. Tema a Deus de todo o seu coração, exalta a Deus, engrandeça a Deus, viva debaixo do temor de Deus, guarde a palavra de Deus no seu coração e os seus filhos serão poderosos na terra. Esta é a palavra de Deus. Ouviu bem? Não é uma promessa, é a palavra de Deus. Quando nós vivemos de acordo com estes princípios, diz prosperidade e riquezas há na sua casa. Diga comigo, e a sua retidão permanece para sempre. Uau, a sua retidão permanece para sempre. Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer. Diga lá comigo, para que tenhas cuidado de fazer. Mais uma vez, tenhas cuidado de fazer. Eu penso que aqui todos nós já fomos cozinheiros pelo menos uma vez na vida. Nem que fosse para estrelar um ovo. Mas eu lembro-me, a primeira vez que eu me armei em cozinheiro. Nós estávamos, um grupo de jovens da igreja, estávamos num barco, de férias, passámos uma semana num barco, andar de ilha em ilha, de lugar em lugar, lá em África. E houve o dia que me calhou a mim fazer o arroz branco. Nós apanhávamos, pescávamos peixinho fresco todos os dias, e um dia era batata cozida, não interessa agora gastar tempo com isso. A mim calhou-me fazer o arroz branco. E eu pus o arroz, sem lavar, dentro do tacho. E olhei para aquela quantidade, nós éramos velhos, pus uma colher de sopa de sal. Passando um bocado eu comecei a pensar, se calhar aquilo é pouco. Pus outra colher. E depois de mais meia hora eu disse, epá, isto está aqui, aquilo parecia-me assim muito esquisito. Em vez de arroz parecia papa. E se calhar precisa mais sal. E pus outra colher de sal. Os irmãos já sabem o que é que foi o nosso almoço, não é? Peixinho fresco. E demos o arroz aos peixinhos. Por quê? Porque eu não tinha instruções, eu não sabia. E quando nós não sabemos, nós pensamos até que estamos a fazer bem, mas sai coisa que não é boa. Então encha o seu coração com a palavra de Deus. Para quê? Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Faça conforme a palavra de Deus. E ao fazer conforme a palavra de Deus, nós vamos encontrar aquilo que já encontramos lá em Tiago. Que a bênção nos seguirá. E tudo quanto fizer, prosperará. Amém. Diga lá comigo, e tudo. Falta alguma coisa aqui? Tudo quanto fizer, prosperará. Toda a gente sabe isso. E os que não sabem vão ficar a saber hoje. E eu vou dizer isto em público para ficar bem gravado. Não há melhor mousse do que aquela que eu faço. E agora fica toda a gente assim. Temos que provar para acreditar. Mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos. A minha mulher farta-se de rir. Porque há muitos anos que eu esqueci a receita. Então eu misturo aquilo tudo, faço aquilo tudo ao meu jeito. E à medida que eu estou a fazer, esta mousse está espetacular. Ela ouve-me. Eu estou, aqui já está tudo trocado, mas esta mousse está espetacular. Isto é uma maravilha. Esta mousse, não há melhor mousse. Eu confesso isso. E uma ocasião, eu
em vez de derreter o chocolate em banho-maria, como sempre fazia, quis derreter no micro-ondas. E ao derreter o chocolate no micro-ondas, queimei o chocolate. Mas eu, claro, como a mousse fica sempre boa, agarro no chocolate, bomba, lá para dentro. Esta mousse é extraordinária. Esta mousse é extraordinária. Que coisa fantástica, está sempre boa. Os irmãos estão-se a rir. Mas sabe uma coisa, nessa noite eu levei a mousse e os meus amigos, quando estavam a comer a mousse, eles diziam: Paulo, tu de facto és extraordinário. Até se consegue encontrar pedacinhos do chocolate aqui. Certo? E eu cá com os meus botões mal, sabes tu que está tudo queimado, mas eles a dizer: tu fazes isto é mesmo extraordinário. Eu confesso que das 1000 vezes que fiz a mousse, acho que 1000 vezes eu inventei. Porque eu perdi o papel da receita e também não estou incomodado com isso. Mas fica sempre boa. E se vocês quiserem, eu vou comprovar-vos isso. Está bem? Vocês vão comer mousse em todos os restaurantes que existem nesta nação. E depois eu faço. Só depois. Depois eu faço uma. Que é vocês saberem, né? Amém. Bem, avançando. Confesse a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Viva na palavra de Deus. E diga comigo, e tudo quanto fizer, mesmo queimando as coisas, tudo quanto fizer, prosperará. Este é um bom exemplo. Isto é verdade, irmãos. Tudo quanto fizer, prosperará. Sabe porquê? Porque quando nós entendemos pela palavra de Deus que nós somos justos, porque a Bíblia está a falar do justo, a geração do justo herdará a terra. Amém? Será poderosa na terra. Quando nós entendemos que não é baseado naquilo que nós fazemos e na nossa vida, eu sei que todos nós queimamos às vezes as coisas. Alô? Às vezes nós queimamos com as nossas palavras, às vezes nós queimamos com os nossos pensamentos, às vezes nós queimamos com as nossas ações, certo? Amém, amém. Diga lá, agora é mesmo para mim que o pastor está a falar. Eu sei que nós queimamos com as nossas ações, com os nossos atos, nós queimamos as coisas. Mas porque nós somos justos, não está baseado naquilo que nós fizemos, está baseado naquilo que Ele fez. E a geração do justo será poderosa na terra. Aleluia. Uau, eu vou concluir. Eu vou deixar o resto para a semana. Amém. E quem querer diz amém. Porque como eu sou justo, os irmãos são justos, para a semana estamos aqui todos vivinhos, porque os nossos dias são prolongados à face da terra. Amém. Salmo 119. Eu vou terminar com este salmo. Eu vou ler alguns versículos deste salmo, para encorajar os irmãos a colocar e a guardar a palavra de Deus no vosso coração. Vou ler versículos soltos. Salmo 119, vamos começar com o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, torna-se mais difícil pecar, porque nós aprendemos a viver de acordo com ela. Então, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Verso 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Verso 24. Os teus estatutos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Diga lá, são o meu prazer, são os meus conselheiros. Mais uma vez, são o meu prazer, são os meus conselheiros. E sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, às vezes os conselhos que vêm na palavra de Deus não são os que nós gostamos, mas são os que nós precisamos. Então vamos guardar a palavra de Deus na nossa vida. Verso 35. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, pois neles encontro
prazer. Verso 47, tenho prazer nos teus mandamentos porque os amo. Levanto as mãos para os teus mandamentos que amo e medito nos teus decretos. O Senhor, verso 57, o Senhor é a minha porção. Diga comigo, o Senhor é a minha porção. Mais uma vez, o Senhor é a minha porção. E diga-me lá, isto é ou não é prosperidade? Quando o Senhor é a nossa porção, então nós temos tudo, porque Ele é tudo para nós. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Verso 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Verso 97, quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Diga comigo, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Olha, a pobreza é inimiga nossa, a escassez é inimiga nossa, a miséria é inimiga nossa, a doença é inimiga nossa, a insegurança é inimiga nossa, a tragédia é inimiga nossa. E quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, diz que nós somos mais sábios que os nossos inimigos. Nós olhamos para o nosso inimigo, nós enfrentamos o nosso inimigo, nós decretamos a palavra de Deus, o inimigo é derrotado e a palavra de Deus se manifesta gloriosa. Amém! Mas se não tiver a palavra no coração, como é que vai fazer? Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verso 111, os teus estatutos são a minha herança para sempre. Uau! Diga comigo, os teus estatutos são a minha herança para sempre. E diga com ousadia, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Os estatutos de Deus são a nossa herança, uma herança de riqueza, uma herança de glória, é a herança do reino. Aleluia! Verso 116, sustenta-me conforme a tua promessa. Uau, 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 uau. Sustenta-me conforme a tua promessa. Qual é a promessa de Deus para nós? Eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome. Para quê? Para que estejas comigo todos os dias da tua vida. Para sempre tu estás comigo. Para sempre estás seguro debaixo das minhas asas. Deus até usa alegoricamente esta ilustração como o pintinho está ali debaixo das galinhas. Deus usa-nos. Deus usa essa ilustração para dizer que nós estamos protegidos por Ele. E Ele é o nosso alimento. Já falámos aqui. Aquilo que fortalece Deus é quando nós buscamos dele. Quanto mais nos alimentamos dele, mais fortalecido ele está. Irmãos, lembram-se que eu falei nisso, quando falei daquela mulher junto ao poço, quando Jesus lhe pediu água, diz que Jesus estava no poço, não foi à cidade porque Jesus estava cansado. E quando os discípulos chegaram, depois da conversa que Jesus teve com aquela mulher, dizendo-lhe, dá-me de beber, e a mulher começou a falar com Jesus. E Jesus disse, se tu soubesse quem é que te pede para dares de beber, tu lhe pedirias água viva, e ele dar-te-ia água que se faria em ti uma fonte de água que salta para a vida eterna. Diz que quando os discípulos chegaram, viram Jesus fortalecido. Alô? Quanto mais bebemos dele, mais o fortalecemos. Quanto mais comemos dele, mais forte ele está, mais fortes nós estamos. Sustenta-me conforme a tua promessa, para que eu viva. Diga comigo, não me deixes envergonhado na minha esperança. Quem tem esperança de dias melhores? Quem crê que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje?
Alimenta-me com as tuas promessas. Não me deixes envergonhado na minha esperança. Eu já disse aqui no outro dia que por vezes a nossa fé é uma fé limitada, é uma fé pequena, mas mesmo quando nós temos fé pequena e nós nos chegamos a Jesus, as coisas acontecem na nossa vida. Diga comigo, porque fé limitada é dúvida. Dúvida é pecado. O pecado separa-nos de Deus. Certo? Mas quando nós chegamos a Jesus, o que é que Ele é para nós? A nossa justiça. Amém? Então, porque nos chegamos a Ele, e Ele é nossa justiça, Ele olha para a nossa dúvida, Ele olha para o nosso pecado e diz, está perdoado. Ele olha para a nossa fé insuficiente e diz, está perdoado. E porque nos chegamos a Ele, Ele faz. Ele abençoa. Ele abençoa. Ele supre. Não fica a olhar para mim assim com essa cara. Quando eles gritaram lá, a dizer que era um fantasma, diz, homens de pequenina fé. Até para alguns, onde é que está a vossa fé? Oh, geração incrédula. Mas Ele fez. Amém. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. As tuas promessas, verso 140, gosto muito. As tuas promessas foram completamente testadas. Por isso, o teu servo as ama. Há coisas que as pessoas dizem e nunca testaram, mas a palavra de Deus já foi testada. E ela é infalivelmente pura. Aleluia. Comprovadamente pura. No verso 160 diz, todas as tuas palavras são verdadeiras, todas são justas, todas as tuas leis são justas e eternas. E o último versículo. Muita paz têm os que amam a tua lei. Diga comigo, e para eles não há ofensa. Amém. Muita paz. A palavra paz é a palavra shalom. Salvação, livramento, cura, restauração, proteção, uau, prosperidade, riqueza, abundância, refrigério. Tudo isso está envolvido nesta palavra. Muita paz têm os que amam a tua lei. E para eles não há ofensa. Noutra tradução diz, para eles não há tropeço. Quando guardamos a palavra de Deus, nós não tropeçamos, porque nós sabemos o terreno que nós pisamos. O terreno que nós pisamos chama-se Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Quando guardamos a palavra de Deus, deixamos de trilhar o nosso caminho e começamos a trilhar um caminho mais excelente.